Olá, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras deste Brasil. Vamos então agora para mais um tópico do nosso curso de Direito Eleitoral a respeito da Lei número 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. Ah, professor, mas esse Código Eleitoral ele é de 1965, está totalmente revogado? Não, mentira, muito cuidado. Nós vamos então, a partir do Código Eleitoral de 1965, em conjunto com a Constituição, pegar alguns dispositivos que serão úteis para a sua prova, que vão aí trazer algumas questões muito importantes, principalmente sobre a votação. Ao longo do nosso curso, nós já fomos ao Código Eleitoral várias vezes e você nem percebeu. Quando nós falamos sobre composição e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, quando nós falamos sobre o alistamento eleitoral, transferência, revisão, emissão de segunda via, mas isso foi feito de uma forma atualizada, porque, por exemplo, no caso dos processos eleitorais, nós falamos sobre a resolução de número 21.538 de 2003. Então, o Código Eleitoral, sendo de 65, possui vários dispositivos que estão desatualizados. Então, o objetivo é o quê? Pegar aquilo que será útil para a sua prova referente a esses dispositivos. Tudo bem? Bem, primeiro tópico que nós vamos abordar é a respeito do impedimento ao eleitor, ou seja, aquele eleitor que não se justificou perante a Justiça Eleitoral, não votou, não se justificou, quais são os impedimentos a ele causados. Muito bem, quando eu falo de impedimento ao eleitor, a gente percebe o seguinte: ele não votou na última eleição, ele não tem a prova de que votou na última eleição, e o que isso vai impactar na vida desse cidadão? Bem, o próprio Código Eleitoral, no seu artigo 7º, ele trará para nós aqui algumas hipóteses de impedimentos a esse eleitor. Algumas hipóteses estão revogadas, algumas hipóteses não se aplicam mais ao cenário atual. Veja só, por exemplo, a primeira hipótese refere-se à inscrição em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Veja só, a inscrição em concurso público, antigamente, ela era feita de maneira pessoal. Então, naquela época, para que eu pudesse me inscrever a um concurso público, era necessária uma comprovação de que eu me justifiquei, que eu estou quite com a última eleição. Hoje não. Hoje você faz essa inscrição pela internet e não exige de você esse comprovante na inscrição. Mas, na investidura ou quando você for tomar posse, isso será exigido. Tá? Então, aqui a desatualização está referente à inscrição, porque no cenário atual isso não é mais cobrado. Bem, segunda hipótese, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos, sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo, ou que exerçam serviço público delegado correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Esse dispositivo, tratando sobre receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos, ele é de suma importância para o nosso concurso, tá? Uma vez que já foi cobrado várias vezes esse dispositivo. Terceira hipótese, participar de concorrência pública ou administrativa da União, estados, territórios, Distrito Federal ou municípios ou as suas respectivas autarquias. Participar não só de concorrência, mas também como licitações, será exigido esse comprovante, né, de justificação devida à Justiça Eleitoral. Temos ainda um outro instituto, um outro impedimento, que é o inciso 4º, que vai tratar para nós dos empréstimos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque não é qualquer empréstimo que é vedado. Veja só, obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, institutos e caixas da Previdência,
bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo. Então, o que a prova vai cobrar de você? Que não é permitido obter empréstimo, por exemplo, no Itaú, Santander ou qualquer outro banco privado. Aí você vai ter que lembrar que não, porque de acordo com o inciso 4º, eu estou falando de bancos, estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo. Então, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, sim, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nós temos uma vedação no que tange, caso eu não tenha votado e não tenha justificado nas últimas eleições. Próxima hipótese de impedimento: obter passaporte ou carteira de identidade. A questão do passaporte, nós teremos uma atualização pela Lei 13.165 de 2015. O que vai dizer essa nova legislação? Ela trará para nós um dispositivo informando que se o eleitor estiver fora do Brasil e desejar fazer a emissão de um novo passaporte, não será exigido desse eleitor aquele comprovante devido à Justiça Eleitoral. Olha, o disposto no inciso 5º, que é justamente sobre a obtenção de passaporte, do parágrafo 1º, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Ok? Então, se ele vai obter um novo passaporte, desejando, portanto, um retorno ao Brasil, não será exigido desse eleitor aquele comprovante que nós citamos no início do caput do artigo 7º. Tá? Veja, além disso, não será permitida a renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo próprio governo federal. Aí nós vamos colocar tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o municipal. Próxima hipótese de vedação: praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Perceba, então, as vedações existentes para esse eleitor que deseja, portanto, por exemplo, obter empréstimo, obter um novo passaporte, inscrição em concurso público. Nós já vimos que a mera inscrição não é mais exigir esse comprovante. Agora, quando eu falo de investidura e posse, já é um cenário diferenciado. Então, você precisa gravar desse dispositivo do artigo 7º, principalmente o inciso 5º, porque ele foi atualizado pela Lei 13.165 do ano de 2015. Ok? Bem, encerrado esse assunto do artigo 7º, vamos observar agora a um novo dispositivo que é a respeito das mesas receptoras. Bem, o que nós precisamos saber a respeito das mesas receptoras? Primeiro, eu tenho o Estado, ou seja, a unidade federativa. Essa unidade federativa, ela será dividida em zonas eleitorais. O que são as zonas eleitorais? As zonas eleitorais, elas normalmente correspondem a um município e estarão sob a jurisdição de um juiz eleitoral. Essas zonas eleitorais, elas serão divididas de forma administrativa nas chamadas seções eleitorais. Sessões eleitorais. O que são as sessões eleitorais? Nada mais, nada menos que os locais de votação. Esses locais de votação, cada sessão eleitoral, nós teremos uma mesa receptora de votos. Uma mesa receptora de votos para cada sessão eleitoral. Ou seja, eu tenho uma mesa receptora de votos, onde eu vou receber os meus eleitores para que eles possam realizar o ato de votar.
como que será composta essa mesa receptora? Então, veja, para cada sessão eu tenho uma mesa receptora. As mesas receptoras, segundo o Código Eleitoral, serão compostas de 6 membros. Mas eu tenho uma exceção. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer resoluções no ano das eleições falando o seguinte, que as mesas receptoras poderão ser de 4 membros ao invés de 6 membros. Então, veja, eu posso ter, de acordo com o código, uma mesa receptora composta de 6 membros, mas resoluções do TSE poderão estabelecer uma composição inferior, uma composição de 4 membros. Então, o que compõe, por exemplo, então, uma mesa receptora? Primeiro, eu tenho o presidente desta mesa. Esse presidente, junto ao juiz eleitoral, exercerão o poder de polícia. Então, o juiz eleitoral, junto com o presidente da mesa, exercerão o poder de polícia. Então, eu tenho o presidente da mesa, eu tenho um primeiro e um segundo mesário, eu tenho 2 secretários, tenho um suplente, esses que farão parte da mesa receptora, o que acontece? Eles serão nomeados pelo próprio juiz eleitoral até 60 dias antes das eleições. Então eu tenho, vamos lá, uma mesa receptora composta por 6, uma resolução do TSE poderá estabelecer uma composição inferior, essa composição poderá ser 4 membros. E esses membros serão justamente nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição. Então, nomeados 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Aí que eu acabei de dizer para vocês, resolução do TSE pode autorizar que a mesa receptora seja composta por 4 mesários, ok? Muito bem. Essas pessoas que compõem a mesa receptora são chamadas de mesários. Elas que vão recepcionar os eleitores para a realização do ato de votar. Muito bem. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do Lá Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de direito eleitoral do Brasil. Nós aqui do Lá Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.